Você já se deu conta de como a palavra de Deus realiza uma descrição histórica do surgimento de famílias, cidades, estados, nações e reinos? A maneira como eles surgiram, se desenvolveram, mas também, principalmente, a forma como cada um desses reinos e impérios, sucessivamente ao longo da história, se enfraqueceram e se enfraquecerão até a volta de Cristo Jesus. Quando analisamos o livro de Daniel, em especial no capítulo 2, esta realidade fica ainda mais aparente. E é sobre isso que nós vamos estudar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo e aprofundamento da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Para nós é um prazer receber você aqui mais uma vez e de forma especial compartilhar juntos aquilo que temos aprendido do estudo da Bíblia Sagrada. Não somente isso, mas agradecemos também a você que tem se inscrito neste canal. Se você porventura ainda não é inscrito, eu quero convidar você a fazer parte desta grande classe. Hoje já somos mais de 905 pessoas e queremos em breve, com a sua ajuda e com o seu auxílio, alcançarmos os 1000 inscritos neste canal e nesta grande classe da Escola Sabatina. Por isso, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe também o seu like, compartilhe este conteúdo. Deixe também uma mensagem, um comentário daquilo que você está achando, das descobertas e principalmente daquilo que você tem aprendido de especial através do estudo da lição da Escola Sabatina e da Palavra de Deus. Assim, mais e mais pessoas serão alcançadas por este conteúdo. E eu, logicamente, gostaria que cada semana, cada dia mais e mais pessoas possam ser agregados neste nosso momento especial de compartilhamento do estudo da Palavra do Senhor. Nessa semana estamos na 5ª lição desse trimestre e como fizemos na semana passada, iniciando o estudo sobre as nações, nessa semana o título, o tema principal da lição é As Nações, segunda parte. E esse logicamente será o conteúdo daquilo que vamos estudar juntos neste momento. O verso para memorizar desta lição se encontra no livro de Salmos, contudo no Salmo capítulo 46. O verso é o verso de número 10. Contudo, antes de irmos propriamente à leitura do texto, eu quero convidar você, como sempre, a receber a bênção de Deus e pedirmos, sobretudo, a iluminação do Espírito para a compreensão daquilo que vamos estudar juntos. Por isso, onde quer que você esteja, convido você a receber a bênção do Senhor através da oração. Oremos? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por nos unir neste momento especial, nesta grande classe da Escola Sabatina que tem como intuito a busca pela compreensão e o conhecimento da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito esteja junto de nós e nos iluminando, a fim de que possamos compreender a Tua vontade e, de forma especial, como sempre, tomar decisões ao Teu lado. Fica conosco e nos dirija e abençoa a todos aqueles que estão acompanhando e recebendo neste momento esta oração, pois oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Indo ao tema geral desta lição, e como disse anteriormente, complementa o assunto que iniciamos na semana passada. O tema é As Nações, segunda parte. E o verso para memorizar, como eu disse, se encontra no livro de Salmos, no Salmo 46, no verso de número 10, onde a palavra do Senhor nos diz assim. Convido você a abrir a sua Bíblia, bem como também a lição da Escola Sabatina, e vamos juntos então ao texto. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui o verso destaca a autoridade de Deus ao solicitar que todos os habitantes da terra se aquietem. Fiquem em silêncio, uma vez que Deus apresentará uma declaração. E a declaração divina é: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O texto destaca duas questões importantes. Em primeiro lugar, o texto descreve que em dois momentos aparecem a palavra exaltação. E quem aqui declara ser exaltado é o próprio Deus. Logo, o ponto principal desse verso é o fato de Deus ser exaltado. A pergunta é, ele está sendo exaltado onde? Em primeiro lugar, grave isso, o texto descreve que ele está sendo exaltado entre as
nações, tema esse que já estamos estudando, bem como também ele está sendo exaltado na terra. Há aqui uma divisão, uma separação entre nações e terra. E isso vai ser interessante e importante para nós compreendermos o desenvolver de todo o tema da lição ao longo da semana. A lição de sábado vai abordar o seguinte, observe. Ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda, que era sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o levassem, na pessoa de Jesus, à cruz do Calvário. Contudo, jamais foi intenção de Deus que Satanás ou a humanidade pecassem. A rebelião foi uma tragédia de grandes consequências. E nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não tivessem desobedecido. É claro que eu e você entendemos de forma muito direta e simples que a desobediência levou nossos pais a não somente tomarem decisões erradas, mas, sobretudo, receberem sobre si mesmo e sobre toda a humanidade as consequências dessas decisões. A lição vai adiante e diz assim: nesta semana, continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro do profeta Daniel, que mostra que Deus estava certo quando advertiu seu povo sobre o que aconteceria quando se afastassem dele e escolhessem reis terrenos. Lembra que na semana passada iniciamos uma abordagem, iniciamos um estudo sobre a escolha que o povo de Israel fez pedindo um rei terreno e rejeitando o reino teocrático de Deus? E vimos também que Deus advertiu o profeta Samuel, bem como o povo, de que a escolha que estavam fazendo traria consequências danosas, não somente para o povo de Israel, mas sobretudo para toda a humanidade. Nessa semana agora, estudaremos as demais consequências e as demais penalidades da escolha feita anteriormente. Quando vamos juntos à lição de domingo, o título é o seguinte: o primeiro mandamento. Observe que a lição vai colocar. O Éden era uma sala de aula para nossos pais, um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a eles e aos seus descendentes mais sobre Deus. É fato que, quando você observa o início do livro de Gênesis, em especial, final do capítulo 1 e também o capítulo 2, você nota com bastante facilidade que Deus estabeleceu a criação e no Éden plantou um jardim, a fim de que ali fosse colocado o homem e a mulher, em contato com todo o restante da criação e em especial com o próprio Deus. A humanidade teria a oportunidade de ampliar e cada vez mais desenvolver o seu conhecimento sobre si próprio, sobre a criação e principalmente sobre o caráter de Deus. Em meio a esse conhecimento do próprio caráter de Deus, Deus se faz ainda mais conhecido quando apresenta ao primeiro casal a primeira lei, o primeiro mandamento, a primeira instrução e a primeira ordem divina. Quando você vai a Gênesis capítulo 2, em especial do verso 9 ao verso 17, mas com atenção especial ao verso 15 a 17, você notará ali a primeira orientação, a primeira ordem, o primeiro mandamento divino. Deus diz ao homem e à mulher que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se dela comesse, certamente morreriam. Para muitos, ali se encontra a primeira proibição. Contudo, para mim, eu enxergo ali a primeira orientação, o primeiro conselho divino materializado através de um mandamento. Um conselho para que eles pudessem manter o estado de perfeição e santidade em que viviam. Como? Mantendo a obediência à vontade de Deus. Contudo, eu e você sabemos que ao invés de obedecer, ao invés de ouvir a voz de Deus e na prática viver de acordo com a sua vontade, homem e mulher optaram por desobedecer à vontade de Deus. E isto trouxe consequências. A lição vai abordar da seguinte maneira. O primeiro uso do verbo hebraico tsavá, traduzido como ordenar, ocorre em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, em que Deus deu aos seres humanos a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando-os do sofrimento. Por isso a instrução, o conselho e principalmente o mandamento para que não comessem da árvore. A desobediência a esse mandamento levou-os a experimentar não somente aquilo que havia de perfeição e santidade, mas principalmente as consequências da desobediência e do mal. A lição vai adiante e diz assim: quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha. Ele também informou que a decisão de se afastar de seu governo direto duraria até o fim dos tempos. Lembra que vimos isso na semana passada? Quando o povo de Israel pediu a Deus um rei terreno, rejeitando assim a teocracia divina, Deus os advertiu de como esse rei agiria e principalmente quais seriam as consequências presentes e principalmente duradouras desta escolha. A lição diz assim: é esclarecedor estudar o livro de Daniel tendo em mente este pano de fundo. Percebemos que a marcha dos impérios não é apenas uma acusação contra as nações, ou seja, contra os gentios, mas também uma acusação contra as falhas de Israel, sua recusa em seguir os mandamentos de Deus. Então note, quando você observa o desenrolar da história, desde lá do livro de 1 Samuel, nós vamos caminhando ao longo do tempo e vamos nos achegar às consequências danosas das escolhas feitas por Israel. Você bem sabe que o livro de Deuteronômio, por exemplo, vai destacar no capítulo 28 bênçãos e maldições relacionadas à obediência ou desobediência aos mandamentos de Deus. E entre uma das últimas consequências da desobediência do povo estava o cativeiro. E, no determinado momento da história, o povo foi levado a cativeiro. Não somente o reino do norte, Israel, que foi levado cativo pela Síria, mas também o reino do sul, o reino de Judá, que também foi levado cativo, em cativeiro, por Babilônia. E quando nos encontramos agora dentro do povo de Deus, ou dentro da história do povo de Deus, relacionado ao domínio babilônico, o livro de Daniel vai nos trazer um panorama maior das consequências danosas da escolha do povo em rejeitar a teocracia divina e escolher sobre eles reis e monarcas humanos. Quando avançamos na lição dessa semana, vamos entender melhor, em especial na lição de segunda-feira, o que aconteceu com o povo e quais foram as consequências das escolhas que eles realizaram. Durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais autônomo, eles agora estavam colhendo as consequências de suas próprias escolhas. Lembre-se que no início do livro de Daniel é descrito a narrativa da conquista babilônica sobre o reino de Judá. E ao serem levados para o contexto babilônico, o texto já descreve não só a forma, mas a maneira como o povo de Deus foi tratado. Dentre eles, um personagem se destaca, Daniel e seus amigos. E através da ótica, da visão e da vida de Daniel, nós vamos ver os impactos da dominação babilônica sobre o povo de Deus. E principalmente por meio de Daniel e de suas visões, vamos entender melhor a forma como Deus está descrevendo, não só para os impérios do mundo, mas também para o seu próprio povo, como a sociedade, a humanidade e os impérios se desenvolverão e ao mesmo tempo se enfraquecerão ao longo da história. A lição destaca assim: eles pediram um rei como as outras nações e tiveram até o fim da história do mundo a sua subjugação por esses próprios reis e impérios. Quando você observa com cuidado o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, você verá que naquele contexto o imperador babilônico Nabucodonosor teve um sonho. Não sabendo a interpretação, ele então recebe-a do próprio Daniel. Daniel apresenta, vindo de Deus, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E no sonho ele havia visto uma estátua. E nessa estátua, subdividida, a sucessão dos impérios que governariam o mundo, começando pela Babilônia,
depois a Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos europeus em divisão. Ao final, uma pedra cortada do céu sem auxílio de mãos toca a estátua nos pés e toda essa estátua é destruída. Você notará que inicialmente a estátua é feita de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro e por último ferro misturado com barro. Por último, é feito então a instauração do reino de Cristo. Isso nos mostra não somente que haveria uma sucessão de impérios até a volta de Jesus, mas mostra também que esses mesmos impérios, governados por governantes humanos, sairia de um valor maior para um valor menor. Haveria uma regressão e, ao mesmo tempo, uma depreciação nestes impérios, mostrando que a história do mundo, governado por esses impérios, ao invés de demonstrar para mim e para você uma evolução, na verdade estaria sendo aplicado sobre a história do mundo uma regressão, não somente de valores, não somente de princípios, mas principalmente da própria sociedade. Observe que a lição vai destacar. No final do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso da humanidade. Acreditava-se que com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inauguraria uma nova era. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, destruiu estes sonhos. Quando você observa aquilo que acabamos de colocar, aquilo que a lição acabou de destacar, você nota que, assim como ocorreu na descrição feita por Deus através do sonho da estátua de Nabucodonosor, aonde apresenta a sucessão dos impérios e, ao mesmo tempo, a regressão ou diminuição no valor dos metais ali empregado, isso nos revela que haveria uma sucessão de impérios e cada um desses impérios, ao invés de evoluir e crescer diante de Deus, estariam cada um deles regredindo. Cada um desses impérios imporia sobre a humanidade uma regressão sucessiva até a volta de Cristo Jesus. Logo, ao invés da humanidade estar crescendo e se desenvolvendo, melhorando a cada tempo em tempo, na verdade, a sociedade e a humanidade estaria regredindo ao invés de evoluir. A própria humanidade, os impérios, os governos e a sociedade como um todo experimentaria uma regressão de valores, princípios e principalmente da moral e da espiritualidade. Ao invés de desenvolvermos, iríamos regredir e Cristo, no final, daria fim a todo esse problema com a instauração de seu próprio reino. A lição vai adiante e vai nos dizer o seguinte, na parte de terça-feira, o título é Daniel capítulo 7, porque agora em Daniel capítulo 7 há uma transição. Se em Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor nos mostrou a progressão ou a maneira como os impérios governariam um mundo através da figura de imperadores e impérios que estariam à frente do mundo, agora Daniel capítulo 7 mostra o mesmo contexto, mas substitui os impérios por animais. E a lição destaca assim: Daniel viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas de uma perspectiva diferente. Em vez de uma estátua, ele contemplou nações surgindo do mar e com um vento agitando as águas. Note esse detalhe importante. Daniel observa o surgimento de nações que surgem do mar. Grave esse detalhe. A lição vai adiante e ainda acrescenta. A Bíblia usa a ilustração de inundações e ondas para descrever o tumulto entre as nações. Vários textos bíblicos como Salmo capítulo 65, versos 5 a 8 e Isaías 17, verso 12 e 13 descrevem
e usam essa simbologia e essas imagens. Em contraste, a terra prometida, pelo menos durante algum tempo, foi uma espécie de ilha de paz e segurança em meio a um mar de reinos. Você consegue notar a maneira sutil como a Bíblia está usando imagens para diferenciar dois grupos diferentes? Em primeiro lugar, a Bíblia usa inundações e ondas para representar nações. E você e eu já sabemos, como estudamos na semana passada, que as nações do mundo também estão ligadas ao contexto do povo gentil, aqueles que não vivem segundo a vontade de Deus. Por outro lado, o povo de Deus é sempre ligado ao contexto de terra prometida, a terra que Deus está prometendo como herança aos descendentes de Abraão. E essa terra sempre é caracterizada por um lugar de paz e segurança. Então, por um lado, nações ligados à água, ondas e inundações. Por outro lado, terra relacionado ao povo de Deus. A lição ainda vai adiante e acrescenta. Observe, Daniel observou os ventos agitando o mar, quando de repente os animais começam a subir para a terra, o seu território. Observe, Israel escolheu viver com os gentios. Então agora viveriam com os gentios e também sobre o poder deles. Observe que a descrição de Daniel capítulo 7 revela que reinos e nações estão surgindo do mar. Mar aqui simboliza as nações gentílicas. Logo, a descrição feita em Daniel capítulo 7 revela que nações gentílicas surgiriam e dominariam o povo de Deus. Dominaria a terra. O mar, ou aquilo que sai do mar, está agora dominando a terra. Em comparação, reinos nascidos de povos gentios iriam dominar o povo de Deus. A lição vai adiante e ainda acrescenta: esta perda de autonomia duraria até o fim dos tempos, quando Cristo for então restaurar ao seu lugar como rei de toda a terra. Observe então que Daniel capítulo 2 está descrevendo o surgimento e a descrição de como as nações governariam o mundo até a volta de Cristo Jesus. Daniel capítulo 7 traz para mim e para você alguns detalhes importantes, dizendo que esses reinos que governariam a terra até o fim dos tempos surgiriam das nações gentílicas e elas viriam sobre o povo de Deus. Estabeleceriam o seu governo e também a sua dominação, e essa dominação duraria até a volta de Cristo Jesus. Mas a lição vai adiante e na parte de quarta-feira destaca o seguinte: entre a terra e o mar. A lição diz assim: as imagens de terra e mar na Bíblia, especialmente nas profecias, são muito instrutivas. Simbolicamente, quando a terra e o mar estão justapostos, terra frequentemente representa um mundo ordenado, ou mesmo a terra de Israel. Ao passo que mar se refere às nações gentílicas, que ameaçam como o mar ameaça a terra. Note como o texto citado na lição de quarta-feira destaca de forma bastante nítida a diferença entre terra e mar. Por isso aqui, terra, segundo o autor, caracteriza o povo de Deus, o povo de Israel. E mar caracteriza as nações gentílicas. Da mesma maneira, como vimos em Daniel capítulo 7, haveria um momento em que, em meio às nações gentílicas, surgiriam reis e nações, e estes dominariam o povo de Deus. A lição vai adiante e destaca o seguinte: neste contexto, a terra é um lugar de estabilidade, com base no governo de Deus. Já o mar representa a turbulência das nações com base no orgulho e no governo humano. Quando vamos então a Apocalipse, em especial no capítulo de número 12, dos versos 15 a 16, você começa a entender a maneira como o profeta, como Deus apresenta a João a descrição feita ali e facilita para mim e para você a interpretação daquilo que ali encontramos. A lição destaca assim:
Quando você vai a Apocalipse capítulo 12, verso 15 a 16, o dragão usa a água para perseguir a mulher, a igreja. Nas profecias, a água frequentemente simboliza governos terrenos. Você consegue entender? Note que a lição vem fazendo uma progressão. Em Daniel capítulo 7, os povos gentílicos, as nações gentílicas que governariam o povo de Deus e também o mundo, na descrição feita na estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, elas surgem do mar, elas surgem das águas, simbolizada por nações gentílicas, povos gentílicos. E no contexto de Apocalipse, capítulo 12, verso 15 e 16, é apresentado o fato de que o dragão lança um rio para perseguir a mulher, a igreja. Logo, se no Antigo Testamento, mar simboliza os povos gentílicos, os impérios gentílicos, aqui em Apocalipse capítulo 12, da mesma maneira, este mar, estas águas, este rio que é enviado para perseguir a mulher, também simboliza impérios gentílicos, reinos gentílicos que, no contexto da profecia, perseguiriam a igreja de Deus. Você consegue entender isso? A lição ainda acrescenta. Os adventistas entendem que Apocalipse 12, verso 16, se refere à migração de crentes perseguidos em direção ao novo mundo, ou seja, ao continente americano. Embora os Estados Unidos nunca tenha sido um novo Israel, que seus fundadores gostariam que fosse, por muito tempo essa nação tem sido uma terra de liberdade religiosa para pessoas oprimidas por outras crenças. Você consegue entender como Deus se utilizou de imagens e símbolos já apresentados no Antigo Testamento, em especial nas profecias de Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 7, para ajudar você e eu a compreender o contexto e o conteúdo apresentado em Apocalipse, em especial no capítulo 12, verso 15 e 16. Deus está mostrando para mim e para você que as águas que são enviadas para perseguir a mulher são as nações gentílicas, os povos que vivem em oposição à palavra de Deus. Ao mesmo tempo, a terra, lugar de paz e segurança, acolhe esta mulher, acolhe a igreja. E nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que a descoberta e o desenvolvimento do continente americano é representado nesta profecia como lugar de paz, a terra que acolhe os crentes vindos da perseguição que estavam sofrendo na Europa. A lição vai adiante, na parte de quinta-feira, conclui ou fecha esse conteúdo ou esta compreensão destacando o seguinte: profetize de novo. A igreja remanescente nasceu no Novo Mundo, no continente americano, para onde fugiram nos séculos 17 e 18 os que buscavam liberdade religiosa. Por causa dos obstáculos religiosos e políticos que existiam em outros lugares, dificilmente o início deste movimento teria sido veloz e poderoso em outro lugar, como foi no território que se tornou os Estados Unidos da América. Quando você vai a Apocalipse capítulo 10, no verso de número 1 ao verso de número 11, você observa que ali é feito, de forma bastante nítida, a descrição daquilo que entendemos representar o período do desapontamento, ou do grande desapontamento ocorrido no século XIX. Ali é descrito que João, o profeta, recebe de Deus um livro. Na sua boca, esse livro seria doce, mas ao engolir em seu estômago, o livro se tornaria amargo. Entendemos por este contexto, ou por essa descrição, que ao ser revelado, ao ser aberto o livro de Daniel e ao aprofundar o estudo do livro, o povo de Deus, os cristãos, se maravilhariam com a mensagem que nele estava contido, a mensagem da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem, ao ser observada, ao ser estudada, seria doce para todos eles, mas se tornaria amargo, porque eles esperavam a volta de Cristo para aquele tempo. Assim entendemos que Apocalipse capítulo 10 descreve este período da história em que o povo inicia de forma ainda mais aprofundada o estudo do livro de Daniel, mas conclui que naquele tempo, em especial em 1844, Jesus de fato voltaria.
Uma mensagem que inicialmente foi doce, mas que se tornou amarga e triste. A lição ainda adianta e vai dizer assim: o anjo então, ao final deste versículo, no versículo 11 do capítulo 10, o anjo grita com forte voz. O anjo tinha na mão um livrinho representando o livro de Daniel, Daniel capítulo 12, verso 4, que estava aberto pela primeira vez depois de muitas gerações. Ele tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Isso pode indicar que a mensagem alcançaria o mundo inteiro, tanto o velho mundo quanto o novo mundo. Também pode se referir ao fato de que esta mensagem se destina a todas as nações, os que vivem na terra, o povo de Deus, e os que viviam no mar, os gentios. No fim de todas as coisas, o anjo adverte o seu povo novamente. Não somente que deveriam continuar estudando a profecia para entender de fato a vontade de Deus e os motivos do desapontamento, mas principalmente para continuar proclamando, testemunhando e principalmente pregando a palavra do Senhor. A lição termina dizendo: Deus está conduzindo a história humana à sua grande conclusão. Qual é esta? O final dos impérios humanos e a entronização do império eterno de Cristo Jesus. Você consegue entender? A lição vem trazendo para mim e para você o desenrolar da história. Desde do instante em que a humanidade escolheu desobedecer a Deus e obedecer o inimigo, ainda lá no Éden, colhendo as consequências do pecado, mas não só isso, escolhendo para si governos humanos. A supressão, a dominação de governantes humanos, que trouxe sobre o povo de Deus e sobre toda a humanidade penosas consequências. Contudo, ao desvendar a forma, a maneira como a humanidade se discorreria, não somente ao imperador Nabucodonosor, mas também a Daniel, Deus mostra para mim e para você que ele conhece a história. E mais do que isso, que ele está no controle de tudo. E ainda que nações de forma sucessiva estejam dominando o povo de Deus no final de todas as coisas, o livro de Apocalipse nos assegura que Deus de fato cumprirá a sua promessa. Cristo voltará a esse mundo e nós, pela fé, teremos o direito de viver de novo num mundo governado pela teocracia divina. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e a sua família e que por meio do conhecimento da palavra de Deus e em especial por meio do conhecimento da profecia bíblica, a sua fé em Cristo possa ser ainda mais estabelecida e você possa viver de fé em fé. E que Deus o abençoe.